Procura um psicólogo, vá se tratar. Já ouviu essa frase? Alguém já te disse isso? Então, janeiro é o mês da campanha Janeiro Branco, né? Estamos na campanha do Janeiro Branco, que se trata exclusivamente de saúde mental, né? De como a gente deve manter, como a gente deve ter uma saúde mental. E para acabar com esse estigma, né, de que, olha, vai se tratar, né, do jeito pejorativo da palavra, o vídeo de hoje é sobre isso. Psicólogo é coisa para louco? Então vamos bater esse papo, mas antes de tudo eu quero saber o seguinte: já se inscreveu aqui no canal? Se inscreva, caso não tenha se inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, ative os sininhos para você ficar por dentro das notificações quando a gente lançar aqui um vídeo sobre alguma temática específica, como essa do Janeiro Branco, ou alguma entrevista. As entrevistas voltam a partir de fevereiro, gente. Mas o lance é o seguinte, né? A gente precisa da contribuição de vocês para que o canal cresça. Então compartilha, se inscreva. Vamos lá, vamos falar sobre saúde mental. Janeiro Branco foi escolhido, né, essa campanha por se tratar do início de ano, né? Início de ano, geralmente, como a gente falou num vídeo anterior que tem aqui no canal da Lili, depois veja, né, assista esse vídeo. É o seguinte, janeiro é aquele mês de resoluções, que as pessoas resolvem colocar os planos em ação, ou pelo menos tem a esperança expectativa de desenvolver algo que ainda não tenha feito, ou que tenha muito desejo, e são as páginas, né, do ano em branco. Por isso foi escolhido janeiro, né, por ser aí o primeiro mês do ano para essa campanha, né? Por que janeiro branco? Branco se refere às páginas que a gente ainda tem para escrever, para traçar aí a nossa vida, né, nos próximos meses. E o foco é a saúde mental. E essa semana, né, numa das sessões que eu fui no meu terapeuta, ele trouxe uma coisa muito importante que às vezes a gente acaba se esquecendo, né, que é a questão das conquistas, o que nós já conquistamos na vida. E aí ele me falou o seguinte: Eliana, o que você já conquistou, o que você lista de mais importante das suas conquistas, mas desde a infância? Pode ser algo simples, como por exemplo, ele deu o exemplo dele, né? Quando eu aprendi a amarrar o cadastro dos meus sapatos, dos meus tênis, foi algo muito significativo para mim na minha infância. E aí eu parei e pensei, nossa, interessante como a gente no dia a dia, na correria, às vezes foca mais naquilo que ainda não conquistou, naquilo que nós ainda não alcançamos, e não damos tanta importância para as conquistas, né, ao longo da nossa vida, que sejam conquistas menores, né, mas são conquistas importantes, coisas que nós conseguimos lá na infância. E aí, entre as coisas que eu citei, né, uma delas foi o fato de eu ter aprendido a andar de bicicleta, né, que bicicleta era algo que eu queria muito. E aí meu pai me deu, acho que quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, acho que foi antes dos 6 anos de idade, devia ter uns 5 anos. Ele me deu uma bicicleta, colocou, né, as duas rodinhas, porque eu ainda não sabia andar, mas assim, foi um processo de aprendizado bem rápido, né, que meu pai fez comigo, que ele colocou as duas rodinhas, daí acho que no dia seguinte ele já tirou uma das rodinhas e falou: agora você anda com uma rodinha, né, vai lá e tenta. E no dia seguinte, eu acho, foi assim muito rápido, não tem muita noção do tempo, porque eu era criança, mas sei que foi muito rápido. Aí na próxima vez, ele pegou, tirou essa rodinha que ainda estava lá e falou: olha, agora vai que eu tô segurando aqui, pode ir. Eu falei: mas você vai estar segurando aí mesmo? Vou. Né? E eu fui, dei umas pedaladas, aí a hora que eu olhei para trás, eu vi que ele não estava segurando. Ele falou: olha para frente, vai. E aí eu fui e eu aprendi a andar de bicicleta, né? Faz décadas que eu não ando de bicicleta, mas é algo que eu aprendi, que eu não esqueço jamais. E a sensação que me dava, né, naquelas pedaladas iniciais de liberdade, né, de posso pedalar e ir para onde eu quiser, né, nas ruas ali perto de casa. Então essa foi uma conquista que eu listei lá pro psicólogo. E um pouquinho antes dessa conquista de aprender a andar de bicicleta,
Eu me lembro que teve uma conquista por volta dos 4 anos ou 3 anos e meio, que eu queria muito aprender a desenhar, né? E quando eu vi a possibilidade ali, que eu tinha uma prima que ela tinha muito material escolar, diversas canetinhas e lápis de cor, enfim, né? E aí ela me deu uma folha e deve ter me emprestado uns lápis e eu comecei a desenhar. Isso foi uma conquista para mim também, né? E é algo que eu mantive na minha vida, o desenho, gosto muito de desenho, embora às vezes eu fique anos, não tanto como a bicicleta, que faz décadas que eu não pedalo, mas às vezes eu fico anos também sem desenhar, né? Dou umas pausas assim, mas foi uma conquista. Aí passando da infância, vem aí o final da adolescência, a conclusão do ensino médio foi uma conquista, né? Foi uma conquista muito significativa para mim. Entrar na universidade foi uma conquista maior ainda, porque na minha família eu fui a primeira mulher, né, do núcleo familiar ali a ir para uma universidade. Então foi uma conquista tremenda. Ter terminado a faculdade sem nenhuma DP, né, dependência de matéria, não ter sido reprovada em nenhuma matéria, porque eu não tinha dinheiro para pagar a reprovação. Eu era bolsista. Também foi outra conquista, ganhar um prêmio, né? O prêmio Losso Neto, como a melhor turma de jornalismo de 1999, que foi o ano que eu me formei, junto com demais alunos ali do grupo, nós éramos em 8 integrantes. Foi uma outra conquista, ingressar no mercado de trabalho, né? Sendo que eu não tinha ninguém na minha família na área de jornalismo, também foi uma outra conquista, né? Então aí eu fui parando, fui refletindo nas conquistas. Eu falei, como que no dia a dia, né, na correria, a gente acaba se esquecendo. E aí, né, fazendo essa ponte da minha última sessão, o que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte: a importância da psicologia, da terapia para as nossas vidas. Né? Terapia não é coisa de louco. Se alguém te falou que era coisa de louco, cara, não é, viu? Não é. Terapia todas as pessoas deveriam fazer, independente se tem alguma questão, né, de alguma coisa relacionada à saúde mental ou não, né? Todos deveriam fazer, né? Porque todas as pessoas têm pendências a serem resolvidas diante da vida, né? São trajetórias de anos e anos e anos, e às vezes a gente vai acumulando coisas lá na alma, que a gente precisa eliminar, a gente precisa trabalhar, elaborar melhor essas coisas, até para conviver de uma forma mais saudável, primeiramente conosco e depois com outras pessoas. Então a dica desse vídeo hoje é exclusivamente o seguinte: procure sim um psicólogo. Psicólogo não é coisa de louco. Faça terapia, né? Terapia não é quando alguém falar para você, vá, procure um psicólogo, vá se tratar. Entenda isso como, olha, bacana, gostei da dica, vou mesmo. E você deveria fazer o mesmo? Né? A gente deveria falar para a pessoa, eu vou, mas você também deveria fazer, né? Porque eu faço para aguentar os problemas. Né? Fazendo uma brincadeira aí para quem acha que tá xingando, ofendendo alguém quando fala, vá se tratar, procure um psicólogo, né? A saúde mental, gente, ela é algo muito sério que compromete outras áreas da vida, né? Compromete o seu desempenho escolar, acadêmico, profissional, sem contar que tem ambientes de trabalho que são nocivos. A gente sabe disso. Tem ambientes nocivos que infelizmente prejudicam a saúde mental dos funcionários, né? E aí a empresa ainda chama de os colaboradores, né, da empresa, mas não tem o cuidado, né, de proporcionar um ambiente mentalmente saudável para essas pessoas. Dependendo da função, dependendo da profissão, é muito mais desgastante. Posso falar da minha como jornalista, que não é algo fácil, né? Embora tem gente que fala, nossa, você é jornalista, que lindo, né? Acha que é tudo glamuroso, tudo muito maravilhoso. Tem um lado maravilhoso, mas tem um lado extremamente cansativo, né? Por trabalhar com muitas informações, muitos dados e elaborar, né, matérias, enfim, editar matérias em cima desses dados.
é algo que demanda uma atenção também aí para a questão da saúde mental. Mas todos os profissionais deveriam estar atentos a essa questão. Então, o Janeiro Branco ele vem exatamente para isso, para chamar a atenção da sociedade, da importância de se tratar, de buscar tratamento, de trabalhar até na prevenção da saúde mental, né? Como que eu previno, como que eu faço para manter essa questão aí da saúde, para que eu possa continuar produzindo de uma forma legal no meu trabalho, continuar me relacionando com as pessoas. E aí você pode me perguntar, mas qual foi o seu gatilho? O que te fez buscar por um psicólogo? O meu gatilho, na verdade, ele aconteceu 17 anos atrás. Eu fugi do psicólogo uns 17 anos, gente. Ah, feio isso, né? Mas tenho que admitir. 17 anos que eu fugi do psicólogo. Quando eu achei que eu já estava bem, falei, opa, tô legal, então tchau, né? Eu me dei alta. Não façam isso. Mas 17 anos atrás, em 2005, passei por uma questão muito difícil na minha vida pessoal, que eu perdi uma tia, inclusive foi por uma questão de saúde mental. Ela estava com depressão e ela acabou suicidando-se. E essa questão me abalou muito, eu fiquei bastante fragilizada. Foi no início de 2005, eu fui aguentando até o final do ano, até dezembro de 2005. Em dezembro de 2005, eu resolvo procurar ajuda médica. Primeiramente, eu fui no neurologista, e aí saí de lá do neurologista com uma receita, né? Uma receita de tarja preta, porque eu não estava mais em condições, eu não conseguia mais lidar com o meu dia a dia sem uma ajuda, fui buscar ajuda. Mas enquanto eu saí do consultório, uma coisa começou a passar pela minha cabeça. Eu falei, olha, eu tenho uma outra opção, além da tarja preta. Eu posso fazer sessões de terapia, posso procurar um psicólogo. E na época eu acho que eu tinha feito uma entrevista com esse psicólogo, que é o meu atual psicólogo, e foi na época também. E eu tinha gostado da forma como ele trabalhava, né? Nessa entrevista fiz a matéria e tal. Me lembrei dele, procurei o psicólogo e rasguei a receita, gente. Rasguei a receita, fui pro psicólogo e falei para ele, olha, eu não quero tomar remédio, é possível trabalhar na terapia, né? Resolver essas questões? Ele falou, é possível, né? Cheguei lá totalmente fragilizada, acho que eu fazia uma sessão por semana no início, acho que era uma sessão por semana, depois foi diminuindo uma sessão a cada 15 dias, daí era uma sessão por mês, mas eu me lembro que foram meses até que eu consegui me estabilizar. Tinha umas coisas que aconteciam muito interessante, por exemplo, eu tinha pegado pânico de dirigir do nada, não tinha acontecido nenhum acidente, nada, mas eu tava com bloqueio para dirigir, um bloqueio total para dirigir, e aí quando eu pegava no volante do carro, né, tinha que sair com o carro para fazer matéria e tal, eu travava, eu não conseguia dirigir, né, eu não conseguia sair com o carro. E eu me lembro que logo nas primeiras sessões começou a trabalhar né, a questão aí das minhas emoções, tudo aquilo que estava, né, que tinha que ser tirado dali, que eu nem fazia ideia. E depois, acho que de uns 2 meses e meio, um dia eu precisei pegar o carro da empresa para fazer a matéria, para ir fazer uma entrevista. E não me deu trava, não me deu pânico, não me deu nada. Eu saí dirigindo e acho que no meio do caminho que eu fui notar, eu falei, nossa, eu consigo agora dirigir, destravou. Então, olha a importância de se fazer uma terapia, né? Por exemplo, nessa questão aí que eu não conseguia mais dirigir. Quando eu vi que eu estava legal, acabei saindo da terapia por conta própria. Não façam isso, gente. E até rasgar a receita também não é algo a ser fazer as sessões que você vai conseguir ficar, voltar. E aí eu volto para a terapia em 2017 anos depois, com outras questões, né, para serem resolvidas, que a gente sempre vai ter questões a serem resolvidas,
né, com uma menor frequência, agora é a cada 15 dias, né? Naquela época era uma vez por semana para ver como que o negócio estava pesado. E eu já começo a perceber, né? As primeiras sessões já começam a mexer ali, a tirar coisas que você fala, opa, nem sabia que isso estava aí, né? Então a importância, gente, de você encarar, né? Que da mesma forma como você precisa, por exemplo, de um dentista, né? Para cuidar do seu sorriso, para cuidar da sua saúde bucal e a sua saúde mental, como é que ela anda? Né? Como que andam aí as questões que você tem enfrentado ao longo da vida? Você tem conseguido resolver ou tá aí seguindo a trancos e barrancos e não sabe como? Ah, e lembrando que eu tenho uma questão também que é importante, que eu levo para terapia, né? Que hoje eu sei, na época eu ainda não sabia, eu vim a ter um diagnóstico ainda que informal um pouco tempo depois, que é a questão do TDAH, né? Eu tenho traços do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a terapia também é indicada para isso, né? Para quem tem transtornos, tanto de né, o TDAH, quem tem bipolaridade, quem tem ansiedade, quem tem depressão, enfim, né? Quem está com dificuldade para superar luto, né? Procure um psicólogo. Janeiro Branco é o mês aí que vem para alertar, a campanha vem para alertar. Temos páginas a serem traçadas ao longo desse ano, né? Então, como é que está a sua saúde mental? Já parou para pensar? Pense e lembre-se, psicólogo não é coisa de louco. Psicólogo é algo que todo mundo deveria procurar, todo mundo deveria fazer terapia. Então, bora lá, gente. O ano só está começando, início de ano. Vamos propagar, compartilhe esse vídeo,